Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Não, palmas. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Este é o 2x1 Podcast. Eu sou o André Simões, esse aqui é o Israel Santos, já ele vai falar. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Nós estamos aqui pela Favorita Conteúdo Digital. Se você ainda não é inscrito no canal, você está perdendo tempo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para você não ficar de fora de nada. Nós chegamos no Rio de Janeiro, hein, Israel? É isso aí. Olá, pessoal. Eu sou Israel Santos. Um prazer enorme estar falando com todos vocês. Aonde chegamos, hein, André? RJ. Que isso, hein? E estamos hoje nada mais, nada menos que o maior ídolo da história da maior torcida do Brasil e do mundo, certo? E também o maior ídolo da seleção brasileira dos anos 70 e 80. Para mim, depois do Pelé, o Zico é o maior. E quem já acha o contrário, aí é a opinião de cada um, essa é a minha. Ele, filho da dona Matilde da Silva Coimbra e do seu José Antunes Coimbra, o filho mais jovem, o Arthur Antunes Coimbra, Zico, o Galinho de Quintino e por aí vai. Prazer, Zico. Prazer e muito bom receber vocês aqui no Rio de Janeiro, aqui no meu centro de futebol. E gostei muito do nome do programa, porque não sei se vocês sabem, se a gente for fazer uma enquete, o placar 2x1 talvez é um dos que mais saia no mundo do futebol. Então hoje, como temos aí muitas apostas, às vezes bolão, às vezes final dos resultados, Copa do Mundo, essas coisas, botou 2x1, cara, a possibilidade de você vencer é muito grande. O importante é acertar qual time vai vencer. Eu não sabia dessa. E 2x1 é um placar mais assim, o Zico. Cara, aquele que tá ganhando 2x0, normalmente o time já dá uma baixada de boa, 2x0, tranquilo. Aí começa a mexer errado, os caras vai faz um gol, vira uma confusão, né? Desespero danado. O placar mais traiçoeiro que tem é 2x0, que causa uma falsa impressão de que o jogo tá decidido. E aí você tá jogando bem e tal, e de repente toma um gol e aí a coisa desanda. Já aconteceram muitas viradas nesse sentido, das equipes perderem jogo. Eu mesmo já passei por isso, de ganhar e de perder com esse resultado. Mas o 2x1 para mim ainda é o placar que mais sai no mundo do futebol. Tem algum 2x1 que te marcou, positivo ou negativamente, já que estamos falando do 2x1? Tem foi um jogo no Maracanã, no Campeonato Brasileiro contra o Colorado. Foi, acho que 81. E tem uma história engraçada que tem um goleiro que terminou a carreira no Flamengo. Ele foi Birajara Mota, ele jogou no Bangu, jogou no Botafogo. E uma vez ele conversando lá com a garotada que gostava de ouvir história, né? Ele dizendo que não deixava a bola entrar no gol dele de jeito nenhum. Se alguém no jogo tava a bola, né, o nego jogava a bola sem querer ir para dentro do gol, ele não deixava. Ele ia lá, tirava, porque ele achava que aquilo atraía para levar gol. E eu, muitas vezes, eu fiquei com aquilo, o jogo tava difícil e tal, o goleiro pegando para a bola não entrava, aí eu ia lá, ficava perto assim que os gandulas jogavam a bola, aí eu dava um bico na bola para dentro do gol. Cheguei a levar cartão amarelo por isso. E tem esse jogo do Colorado, cara, tava 1x0 o Colorado, e a gente no Maracanã massacrando o Colorado, bola na trave, daqui, dali, o Joel Mendes fechando o gol. E aí o Gandula mandou uma bola, numa que era escanteio, dei um bico na bola para dentro do gol, cara. E aí o Joel Mendes já sabia dessa história, porque ele tinha jogado com o meu irmão Edu no Bahia. Aí ele virou pra mim e falou: seu safado, seu moleque, eu conheço essa história. Eu sei que isso foi com 30 minutos, segundo tempo. Quando deu assim uns 35, fiz uma jogada lá, uma tabela, empatamos o jogo 1-1.
deu 2 minutos depois, 2-1 eu fiz o gol. Então foi 2-1, eu fiz os 2 gols e numa situação como essa. Então esse foi um 2-1 que marcou. Foi um 2-1 que marcou, exatamente. E a gente falando de Flamengo, Zico, tem um 3-0 aí que não sai da cabeça, né? Como é que é a musiquinha? Em dezembro de 80. A gente é paulista, mas a gente sabe. Música boa, mano. Música Aliás, boa. Pra quem fez essa música e torcida do Flamengo, parabéns. Foi uma cópia, né, daquela música de um grande grupo aí de rock que tem. E, teve um torcedor que adaptou, né? Botou a letra dessa história, né? O torcedor brasileiro, ele é muito criativo, né? Muito criativo. O torcedorzinho pra fazer música boa, cara. E prega. E ficou marcado isso, porque jogo, quando tá complicado lá, a torcida começa a gritar, principalmente jogos de Libertadores, e ajuda bastante a equipe lá dentro do campo. Falando dessa... Vamos entrar nesse assunto do Flamengo. Depois a gente fala um pouquinho dos dias de hoje do Flamengo. Mas e conta pra gente... A gente já deve ter contado várias dessas histórias. Mas o Maracanã, antes da reforma, tinha geral. E você, cara... Ali, década de 80, a gente sabe, o tricampeonato, enfim... Qual que era a sensação, a adrenalina, todas as vezes até hoje, quando vai no Maracanã, bate aquele frio na barriga, as lembranças, como que é? Conta, só pra gente ter uma expectativa, uma ideia de como que é, né? O melhor ali do Maracanã era a entrada do túnel, né? Quando você vem ali daquele túnel, você sabe que ali tem um corredor, e aquele corredor tinha uns ralos, e o pessoal fazia xixi ali, a gente chamava do xixi do medo. Bota o medo todo pra fora agora, pra não ter lá dentro. Então, pô, quando você não tem ideia, a gente escutava o barulho e tal, mas não tem ideia. Então, quando você subia, né, a rampa, cara, era uma coisa de louco, né? E aquela galera vinha e tinha... A capacidade naquela época do Maracanã também... Até a capacidade do Maracanã, pra você ter uma ideia, o recorde de público pagante é um Fla-Flu de 1963, no Campeonato Carioca, de 177 mil pessoas pagantes. Imagina. Então você bota aí 15% a 20% de gente que tem ingresso, cadeiras perpétuas e tal, vai quase a 200 mil. A nossa cidade, Caçapava, tem em torno de 115, 120 mil. Isso aí... Não chega nem a 100. Isso aí, todo clássico no Rio, do Flamengo, Fla-Flu, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, era mais de 100 mil. Com certeza, muita tranquilo. gente, cara. Imagina aquela adrenalina, aquela... Eu tive a satisfação e a felicidade dos 10 maiores públicos da história do Maracanã ter jogado pelo menos 5. Ô, Zico, e o Mengão, cara? O Mengão tá bem, Zico. O Mengão tá bem, o Tite chegou. Queria que você falasse um pouquinho pra gente desse Flamengo de 2024, a expectativa. Nós estamos gravando isso aqui, mas ele vai ao ar antes, porque são 2 jogos a final. Flamengo, mais uma vez, finalista. Dessa vez contra o Nova Iguaçu. Mas a expectativa com a chegada do Tite, parece que o time realmente criou aquela espinha dorsal. Qual a expectativa para o Flamengo em 2024? Não, eu acho que o mais importante que o Tite fez aqui, o que não estava acontecendo em 2023, era a facilidade com que os adversários chegavam na cara do gol do Flamengo. Então, muita fragilidade, o Flamengo sofria muitos gols, fazia, mas era muito vulnerável. E o Tite fez como você faz no restaurante, né? Arruma primeiro a cozinha. Restaurante sem cozinha não funciona. E o futebol também precisa disso. Então você não pode, ainda mais com um time com muitos jogadores de características mais ofensivas, você pode ser ofensivo, mas sem se descuidar. Sem deixar buraco, sem deixar o adversário chegar na cara do gol com facilidade. Porque você pode analisar, não é o fato de você não levar gol que faz você uma equipe bem postada. A grande vantagem do time do Tite é que você não vê os adversários perderem gols também. Porque você pode não levar, não fazer gol, o cara errar um chute, mas chegar na cara do gol toda hora. É difícil. Você vê o rapaz bater um recorde de quantos e quantos anos tinha, o Rossi do Cantarelli,
né? Que é quase 1000 minutos sem levar gol. Mas se você vai ver no jogo quantas defesas o Rossi fez, foram muito poucas, muito poucas. Então o Tite conseguiu isso. Não dá, não ser vulnerável, não dá oportunidade para o adversário que joga fechado de ter contra-ataque, usar a melhor forma dele. E ele sabe que tem uma coisa importante, que ele tem muitos jogadores de qualidade ali na frente, que uma hora ele vai fazer um gol. O time do Flamengo é difícil passar um jogo sem fazer gol. Então ele pode fazer um. Você vê que mesmo nesse último Fla-Flu, ele fez um gol, é que o juiz anulou. Então seria 1-0. E você vê quantas vezes o Fluminense chegou e precisava fazer 2, chegar na cara do gol do Rossi. E essa é uma qualidade que o Tite já vem mostrando desde os tempos da seleção, né? Porque a seleção tomava pouquíssimos gols com o Tite. Né? E do Corinthians também, né? Também era uma característica dele, né? De arrumar a casa. Organizar. Você não vê times do Tite serem pegos desprevenidos. Então, se o adversário deixa 3 lá na frente, ele deixa 4. Sempre tem uma postura de equilíbrio. E com isso, os jogadores jogam mais seguros, com mais confiantes. E eu acho que essa é a grande vantagem do Flamengo hoje. Você tem um time bom, mas tem um time competitivo, tem um time que entende a filosofia do treinador. Vai cometer erros, vai ter escolha que o torcedor escolhe. Preferia esse ou aquele, mas eu acho que pelo menos ele está fazendo funcionar a equipe. Ô Zico, o Arrasca, que intimidade. Arrasca, tamo junto. O Arrascaeta é o craque, o camisa 10, um dos meio-campo aí, um dos mais qualificados do futebol brasileiro, apesar de ser uruguaio. Ele é o camisa 14, mas ele é o 10 do time, né? Faz aquela função. E aí, nós vamos entrar aqui num assunto que eu quero saber, a opinião do Zico. Vamos supor que, em vez do Arrascaeta, quem tá jogando hoje é o Zico. O time do Tite, o 10 não é o Arrascaeta. O Arrascaeta tá lá no Uruguai jogando, é o Zico que tá ali com a 14, com a 10. Quem que o Zico, de acordo com as características, não pelo gosto, afinidade, mas se fosse para escolher ali um cara que você iria dar aquela brifada ali para fazer, deixar na cara do gol. Tem o Pedro, que tá numa fase em que fazem Pedro. E tem o Gabigol, que hoje tá na reserva. Tem toda aquela história, o Gabigol, será que vai sair? Daqui a pouco a gente fala disso. Mas se fosse para escolher o Zico como jogador, entre o Pedro e o Gabi, qual o centroavante que o Zico conseguiria ali? Eu não tinha escolha, entendeu? Eu procurava me adaptar à característica daquele jogador que estava ali comigo. Eu tive jogadores que tinham a característica do Pedro e tinham a característica do Gabigol. Então, você que está vindo de trás, você que vai fazer os passes, você tem que conversar com eles para eles se posicionarem de uma forma que você possa servi-los da melhor maneira possível. Entendeu? Então, um cara que tem menos movimentação, ele tem que ficar esperando nos lugares certos, ficar sempre numa diagonal com você quando está chegando, para poder dar um certo espaço para que você possa ou fazer a penetração ou fazer o passe para ele. E estar sempre atento para as finalizações. Você pega um cara que é mais rápido, que se movimenta mais, então você já tem que ter um tempo de bola diferente. Então eu fazia isso com o centroavante. Tinha o Cláudio Adão, que era mais físico, que saía para jogar. Tinha o Nunes, que deslocava mais para os cantos. Tinha o Luizinho Tombo, que se movimentava de tudo que é jeito. Então a gente que vem, arma o jogo, você tem que conversar com eles. Uma coisa eu falava com todos eles. Quando eu pegar a bola, mesmo estando de costas, fiquem atentos que é a primeira bola para vocês, porque vocês é que estão perto do gol. Então, se eu puder de primeira... Da hora, né? Se eu puder estar de primeira, se eu puder dominar e meter o pá, fiquem atentos que ela vai chegar. Até porque não precisa nem escolher, né? A gente viu também que deu muito certo. O Gabi já jogou com o Pedro. Claro. Com o Dorival, e foi bem demais, né, Israel? Só que aconteceu o seguinte. O Dorival tinha um cara que fazia uma boa cobertura pelo lado esquerdo, que era o João Gomes. Então você tinha o Everton Ribeiro pelo lado direito, né? Tinha o Thiago Maia, o Arrascaeta vindo pelo meio, e tinha o João Gomes que jogava ali pela esquerda.
Então, o que acontecia? Ficava o Gabigol e o Pedro, os dois ali, quando o Everton Ribeiro movimentava para o outro lado, o Gabigol fazia a direita, o Pedro vinha para o meio. Quando o João Gomes daqui vinha fazer uma jogada para o meio, o Pedro abria na esquerda e o Gabigol vinha no meio. Então, o Dorival conseguiu fazer isso. E os dois se deram muito bem. O que eu converso muito mais com o Gabigol, falava para ele, cara, você tem que, às vezes, ele gosta de jogar, de participar mais, de vir buscar a bola. Eu falei, cara, você é atacante, tenha paciência, que quando a bola chegar lá na área, você tem que estar lá para jogar a bola para dentro do gol. Não precisa preocupar tanto em armar. Porque na época do Jorge Jesus, ele armava por tudo que é lado e tal, metia as bolas pro Bruno Henrique, que estava ali na área. Então, agora, do jeito que o Tite gosta, ele gosta de caras que jogam pelos cantos, mas que venham mais atrás para marcar. Ele não gosta que o Luiz Araújo ou o Cebolinha venham para o meio se movimentar. Não é, ele quer que fique fixo lá, ajudando os laterais. Então o Gabigol vai perder muito se ele fizer isso. Então por isso que ele tem que disputar a posição ali com o Pedro. E não tem que sair, o Pedro não sai muito da área. E o Gabigol, quando for jogar ali, tem que ficar ali também, pô, esperando uma hora ela vai chegar, principalmente com a Arrascaeta e o De La Cruz, né? E nesse estilo do Tite aí, você acha que dá pra colocar os dois juntos de novo, ou pela maneira que o Tite gosta de jogar, ou é o Gabigol ou é o Pedro? Se ele tiver jogadores com a característica de fechar bem o meio-campo, ele pode jogar. Agora, no momento não tem. No momento não tem jogadores como o Everton Ribeiro, que era dono daquele lado direito, e o João Gomes, que se adaptou muito bem pelo esquerdo. Então, eu acho que hoje ficaria mais difícil. Se ele arrumar um pelo lado esquerdo, né? O Luiz Araújo ainda vejo que ele tem possibilidade de fechar o lado direito. O Cebolinha eu não vejo, não. A gente sabe que, lógico, todo mundo tem o seu preferido. Mas pro Zico, o estilo de jogo, você gosta mais do Pedro ou do Gabigol? Não, eu gosto dos dois, que os dois fizeram história, estão fazendo história no Flamengo. Pra mim, não tem problema. É uma pena não estar jogando os dois. Os dois, né? É uma pena, mas a gente tem que respeitar qualquer a opinião. Um dos dois que entrarem, a gente sabe que vai dar Exatamente, conta, né? Vai acontecer, pode acontecer. Ô Zico, tá rolando lá em São Paulo, lá no interior, uma conversa forte, papo nosso ali, de que o Gabigol vai pro Palmeiras. Tá sabendo disso aí? Não. Será que o Gabi vai deixar? Tá em fim de contrato? Eu acho, cara, que vocês são jornalistas, vocês é que tem que falar. Eu não. Ô, Gabi, manda um WhatsApp pra mim, Gabigol. Se eu pudesse. Mas ele é um jogador excepcional, né? Falando dele, totalmente. porque o Pedro, cara, dispensa Copa do Mundo. Mas será que tá chegando no fim o ciclo do Gabi no Flamengo? E eu acho que não, pô. Vai fechar o ciclo, o cara com 20 e poucos anos, pô. Dá pra voltar, né, Zico? Você fez isso, né? O que acontece é o seguinte, ele tem que... quando você pega um treinador que tem preferências, você tem que estar bem física e tecnicamente naquele momento para a hora que aparecer a oportunidade, você ir lá e mostrar que você tá a fim de ocupar a posição, cara. Isso foi o que eu sempre aprendi no futebol. O treinador tem direito de escolha, te bota no banco, tá? Tudo bem, vamos treinar mais o que o normal para estar em forma, que a hora que aparecer, 10 minutos que seja, você chega lá e dá conta do recado. Dá um conselho pro nosso amigo Israel aqui, porque ultimamente, o Zico, a fase lá do Juventus, o time nosso lá, o time dele, né? Sei. Porque o meu é campeão. Tá pegando uns bancos, sabe? E assim, o cara parceiro. Já falei pra ele, cara, tá na hora de você mudar de ar. Vem andar com águia, entendeu? Não vai. Dá um conselho eu acho pra ele. Que tudo é questão de qual o objetivo do cara, né? De quem tá passando por essa posição. Se ele tá ali a fim de esperar uma oportunidade mesmo, ou se tá ali, não tá satisfeito, não tô... de acordo e tal, aí tu vai seguir tua vida. Então vou mandar uma mensagem, Pebinha, não estou satisfeito, ou você me põe pra jogar, ou vou seguir o conselho do Zico e vou caçar outro time pra jogar. E a seleção, Zico? A seleção brasileira também, uma nova fase agora com o Dorival, que foi muito bem no Flamengo, campeão da Copa do Brasil, da Libertadores.
A gente tá gravando essa entrevista antes Foi da... campeão com o Santos, foi campeão com Não, maravilhoso. Com São Paulo, né? São Paulo, Copa agora, do Brasil Copa do inédito. Brasil e tal. Dorival na seleção, essa nova fase, né? Provavelmente vai ter, quando for ao ar essa entrevista, já vai ter passado o primeiro desafio, que é contra a Inglaterra. O que o Zico pensa aí dessa nova fase do Dorival na seleção? Eu espero que ele consiga, né, trazer de volta, né, o belo futebol da seleção brasileira, os resultados, as conquistas, porque já passou por isso tudo, né? Por onde passou, teve grandes conquistas, então ele tem toda essa experiência. Nessa primeira convocação dele, eu acho que deu preferência a jogadores com quem ele trabalhou, com quem ele já conhece, e eu acho que você não vê assim nenhuma... alguém falar que cometeu injustiça, que não levou esse ou aquele. Alguns jogadores principais, né, tiveram problemas de contusão, não puderam estar presentes. Agora, o que eu não concordo, o que muitas pessoas estavam falando aí, o porquê dele ter levado mais jogadores que estão jogando no Brasil do que na Europa. Porque a seleção não está bem. Se tivesse bem, tudo bem, pô, mas não está. Você não pode ter a seleção brasileira perdendo para adversários mais fracos, tá na eliminatória numa posição que nunca esteve. Então, cara, você quer o quê? Tem que mudar mesmo, tem que mudar e dar oportunidade, e tomara que esses que estão indo agora, pela primeira vez, possam aproveitar isso e mostrar que não é porque você está na Europa que você tem que ser titular absoluto da seleção, entendeu? Tem que ser titular jogando futebol e mostrando o seu valor lá no campo, na hora de que você está vestindo a amarelinha. Então, eu penso dessa maneira. E você acha que assim, o maior problema... Você é um cara que dominou o meio de campo. Você acha que o maior problema da seleção tá faltando ali um cara, um camisa 10, um cara que distribui, organiza o time? Não tem, né? Não tem mais. Não tem. Camisa 10. Vou falar do Rio. Camisa 10 do Flamengo, que é o melhor, é uruguaio. Sim. Camisa 10 do Vasco é francês. O camisa 10 do Fluminense, o melhor jogador do Fluminense aí é colombiano. Tá? E por que acontece? Então, cara, não é nem camisa 10. Mas Fluminense, da maneira como joga, não é muito... Não sobra muito com o camisa. Camisa 10 é o quê? É aquele que finaliza, é aquele que arma. Quem dá os passes, quase todos os gols, participa de quase todos os gols do Fluminense é o colombiano. Sim, o Arias. João Arias. Né? Então, aí você vai ver essa questão, cadê os brasileiros que jogam nessa função? Não tem. Quantos camisa 10 tivemos aí? Você hoje não tem no futebol brasileiro. Você tem o Neymar, que o Neymar, quando despontou, não era nem camisa 10. Não. Neymar é um jogador, um ala ali pelo lado esquerdo, com aquele espaço, com aquela habilidade dele, que vinha para o meio, mas o Neymar nunca foi um cara de jogar de costa pro gol. Ele sempre jogou ali pelo lado esquerdo, indo de frente. O cara ali, 1 para 1 ali. Exatamente. Você no meio onde está marcado, lógico, ele vai jogar pela qualidade dele, mas a dificuldade torna-se maior. Você está sempre ali sendo marcado, sendo, né, bafo no cangote, como a gente fala, não é fácil não, entendeu? E por que você... O que aconteceu com a seleção brasileira que parou de formar jogador de meio campo, camisa 10? Não é a seleção brasileira, são os clubes, né? Quem forma os jogadores são os clubes. Então, hoje em dia, os camisas 10, os jogadores mais técnicos, eles estão sendo jogados pelos cantos, para fazer volta pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Então, é difícil. Ali naquele meio, atrás do centroavante e tal, você vê pouquíssimos jogadores que fazem isso. Estão jogando mais eles para as alas. Falando de 10, sabe quem que me agrada, o Zico e Israel? Eu gosto muito do Alan Patrick. Achei ele ainda tem algumas... Você tem o Alan Patrick, que joga essa posição. Você tem o Eduardo do Botafogo, que joga nessa posição. Você tem o Rafael Veiga no Palmeiras, que joga nessa posição. São jogadores hoje na melhor fase do Hulk.
E agora que ele fez o Paulinho artilheiro, sempre jogando, voltando, jogando mais nessa posição, alimentando mais o cara lá da frente. O Ganso, o Zico. Ganso também. Só que o Ganso hoje, ele tá jogando mais nos espaços, mais pelos cantos. Ele não tá jogando mais no meio, aquele jogador no meio que centraliza, que foi como ele falou, ele chegou no Santos com o Neymar, entendeu? Então, a diferença é essa. Depois que ele fez as cirurgias, sofreu mais, teve mais dificuldade. Você botar ele no meio, vão marcar com mais facilidade. Então, ele vai para um lado, vai para o outro, não fica ali no meio alimentando os atacantes, né? Ô Zico, falando do Neymar, você acha ainda que ele vai ser o melhor do mundo? Eu torço, depende muito de como for a recuperação dele. Porque agora ele fez uma cirurgia com uma certa idade que, se você não tiver uma força de vontade, uma determinação de se recuperar, você vai ter resquícios pro resto da vida, entendeu? Então, eu fiz isso com 33 anos, não era a tecnologia de hoje, não era a cirurgia que se faz hoje. Hoje você leva 4 meses, 5 no máximo para voltar a jogar. E na minha época eu fiquei 1 ano quase. Eu assisti um documentário, né, sobre a sua carreira, sobre a sua história, e eu vi que você sempre foi um cara que cuidou muito da parte física, alimentação e tudo mais, preparação física. Você acha que faltou isso pro Neymar, ou de quem acompanhou a carreira do Neymar, ter um preparo melhor? Não sei, eu não posso dizer nada porque eu não acompanho o dia a dia dele, então não posso falar nada. Entendo. Mas eu sempre soube da minha responsabilidade com o clube, com o time, com o contrato que eu assinei, então eu sempre procurei cuidar ao máximo da minha condição física, minha condição mental, para poder chegar dentro do campo, porque eu sabia que esperavam demais de mim. Então, como eu me cobrava mais até do que os outros, então uma das coisas que eu mais gostava de fazer, e foi quando eu perdi isso, é que eu já comecei a pensar em parar de jogar, era treinar. Eu adorava ir para lá para Gávea, fazer meus treinamentos, ficar lá depois da hora, me aperfeiçoar em fundamentos de futebol e tal. Então, quando eu perdi esse encanto, aí eu falei, agora está na hora de parar. Tirar um pouco o pé. Tirar um pouco o pé, exatamente. E você acha que o Neymar foi lá para a Arábia? Você acha que ele deve continuar lá? Lógico que ele tem um contrato e tudo mais, mas seria uma opção melhor para ele voltar para o Brasil? Que é no Santos. Você acha que seria uma boa o Neymar voltar para o Santos? Você acha que pode acontecer isso? Eu acho que pode acontecer, depende. Ele nunca escondeu, né, esse amor que ele tem pelo Santos e a gratidão do que o Santos fez por ele, que apresentou ele ao mundo do futebol. Foi no Santos, então, sabe, uma das coisas mais importantes na vida da gente é gratidão, e ele nunca faltou com gratidão ao Santos. Então, é lógico que tenho certeza, se viesse ao Brasil, poderia novamente jogar no Santos. É isso aí, em hashtag volta Ney. É nóis, meu parceiro. Volta e me chama pro teu Cruzeiro. Você iria no Cruzeiro do Neymar? Vamos, Zico, nós dois? Hein? Passar uns 3 dias no Cruzeiro do Neymar? Alto mar, né? Olha, sabe quem seria uma boa pro Cruzeiro do Neymar? Júnior, meu sogro, Zico. Fazer uma média com o sogrão. Tá aqui com a gente também. O cara tem 1,90 m de altura, tem que tomar cuidado com as palavras. O maior cantor do Vale do Paraíba, Caçapava e região. Eita, nós isso aí, vai com tudo. Vamos ver aqui com a gente. Junião Santos tá ali, está acompanhando. Depois pode contratar os shows dele. Vai lá no Instagram, @Junião Voz e Violão. Ixi, eu tô representando o homem. Bom, ô Zico, você gosta de uma música, né? É carioca, raiz, né? Vamos pedir um quê? Pede uma aquela pra mexer com o coração da gente, porque o Junião tá aqui abrilhantando a nossa entrevista. Cara, que ele falou comigo aqui antes sobre gosta do samba, do pagode e tal. Tem umas músicas boas de caras que eu gosto. Mas aquela que dói, aquela que você fala, nossa, que dói. Você não, que dói, quer não, sentir dor. Vou fazer chorar, né? Não, aquela que machuca assim, mas pra alegria, aquela que faz a emoção, aquela que arrepia. Tem, lógico, tem maravilhas e tal. Uma que eu adoro, que é meu compadre Fagner, que é o Guerreiro Menino, a música do Gonzaguinha,
é um hino aquilo. E aquilo mexe com o coração da gente. E é uma das canções que eu me inspiro e me inspirei em relação à questão da luta, da dedicação à profissão que eu escolhi. Então vamos ouvir o Junião um pouquinho aí, dar uma palhinha aí, cantando pro Zico, e a gente já vai continuar aqui na resenha. Tá em dia? Guerreiro Menino? Guerreiro Menino? É. Do Fagner, negócio. Tá complicada? Pegou. Ou não? Pegou. Mas se você quiser, canta uma do João Nogueira, ou a que você souber do Fagner. Então manda uma do Fagner, tá bom, não tem problema. É pra chorar, hein? É. Pra chorar, não. Tem um coração que divide a esperança e a razão. Tem um coração bem melhor que na de verdade. Esse coração não consegue se conter ao vivo a voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu líquido aquário mergulhar, trazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro, pelo dedinho, sou peixe para enfeitar de corais da cintura, fazer silhueta de amor à luz da lua, saciar essa loucura, pelo dedinho, para sempre. Para sempre, quem queira ser um peixe, pare que eu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro, dentro de ti, peixe, para enfeitar de coral sua cintura, trazer silhueta de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Palmas para Junião. Quem quiser Meu contratar... compadre. Quem quiser contratar o show de Junião, voz e violão, tá o Instagram dele aí embaixo, é só entrar em contato, beleza? Fui bem? Você foi bem, né? Eu só falar. Falar de você é fácil, Junião. Vamos falar um pouquinho da Copa de 82, Zico. Que aquela seleção que encantou, que todo mundo esperava que fosse trazer o título para o Brasil, mas acabou não dando certo. O que aconteceu, Lázaro? O que faltou? O que deu de errado ali? Deu de errado é que na Copa do Mundo você não pode erro zero, principalmente quando você passa numa fase de mata-mata. Até que naquela Copa do Mundo não teve ainda, não tinha chegado o mata-mata, ainda era de grupos. Então um grupo caiu nós, Argentina e Itália. E a Itália foi a última do grupo, porque a Itália não tinha ganho de ninguém, só ganhou depois no jogo da Argentina. Mas a Itália era um time muito forte. E eles eram a base do melhor time da Europa, que era a Juventus. E lógico que naquele dia, propriamente naquele dia, foi o dia que talvez o nosso conjunto errou mais do que o normal. Errou em termos de conjunto e errou em termos individuais. E se errar contra um time da qualidade deles, foi fatal para a gente ser eliminado. E a gente tinha ainda uma vantagem de um empate, porque a gente tinha ganho de 3-1 da Argentina e eles da Argentina e eles 2-1 da Argentina. Então o empate era nosso. E a gente não conseguiu jogar mais de 10 minutos com a vantagem do empate. Porque com 2 minutos a gente sofreu o gol, empatamos com 12, com 20 eles viraram 2-1. Aí nós levamos o primeiro tempo, terminou o segundo tempo, aí com 20 minutos e pouco a gente conseguiu empatar e logo em seguida, menos de 10 minutos depois, eles fizeram o terceiro gol. Então nós não conseguimos jogar
meia hora com essa vantagem. E eles não se expuseram, aquele negócio que eu falo, o time fica ali, não se expõe e te pega no contra-ataque. E nós é que acabamos facilitando e permitindo, não um contra-ataque, mas um erro que no momento em que a gente não podia errar, nós erramos. E a Itália foi lá e venceu e depois ganhou moral e foi campeão do mundo. E para você ter uma ideia, eu joguei quase 50 partidas oficiais pela seleção brasileira. Aquela é a minha única derrota na seleção. Mas, ó, vou te A falar. única que não podia acontecer, aconteceu. Eita, nós- Eu não queria nem ganhar aquele jogo, bastava um empate, tava bom. Você vê, né, cara? Uma só. Mas e aquela vida da seleção de 82, cara, o Guardiola já falou, muita gente fala. Eu não vi jogar, que eu nasci 7 anos depois, eu nasci em 89. Mas é claro que eu já assisti todo, cara, vários gols, fez vários golaços, jogadas trabalhadas. É uma seleção que encantou muito o mundo e não venceu. Então, como que é hoje eu vi? Porque, pô, não venceu, mas, cara, foi a maior seleção que eu vi. Isso ajuda a tirar aquela assim, cara, não ganhei, mas a gente foi bem. Isso aí não precisa ninguém falar, não, porque a gente sabe o que a gente fez, o que a gente representou. Né? Principalmente o nome do futebol brasileiro. Não é por causa de uma derrota que tu vai chacoalhar todo mundo. O esporte tem disso, né? Grandes nomes da história do futebol não conseguiram vencer a Copa do Mundo. Grandes seleções também não. Nós tivemos exemplos ali, a seleção de 50 do Brasil, a seleção húngara, que era uma das melhores em 54, a seleção da Holanda, aquele carrossel, né, da laranja mecânica, né? Então, eu acho que, por exemplo, aquela seleção, quase todos os jogadores individualmente tiveram uma carreira brilhante. E uma coisa que hoje, inclusive, na parte da manhã, estava comentando, é que as pessoas, quando eu fui para o Japão e que aconteceu tudo aquele desenvolvimento do futebol profissional, eu fui treinador da seleção japonesa, então a gente ia jogar lá na Ásia com a seleção, eu ia fazer as coletivas, a primeira pergunta que faziam era isso: como vocês perderam a Copa do Mundo? Eu não falava da seleção japonesa, não. Como é que foi? Então era sinal. A Ásia inteira estava torcendo pra gente. Cara, aquilo marcou. Ninguém torce por torce. Torce porque era um futebol que eles gostavam de ver. Tá? Então isso é gratificante para nós, que a gente estava fazendo o que era para ser feito. Agora, o fato de ganhar é muito bom. Todo mundo gostaria de ter ganho, mas ninguém ali perdeu porque quis, né? Coisas do futebol, né, Zico? Nem sempre o melhor sai vitorioso de campo. Essa seleção não ganhou, mas encantou o mundo inteiro. E é assunto até hoje, é referência até hoje. E foi referência até para os que ganharam depois. Sim. Porque Copa do Mundo, você tem que saber jogar muitas vezes com o regulamento debaixo do braço, a forma de jogar, ter plano B, plano C, entendeu? E eu acho que a gente, e até mesmo o nosso treinador, a gente só jogava daquela maneira. E um dia que a coisa não funcionou, a gente foi justamente no pior dia que a gente teve, né? E como que fica depois assim a cabeça do jogador? Que aquele ano aquela Copa foi a que você foi melhor, preparado fisicamente, tudo mais. Mas fazer o quê, cara? Não Demora depois pra sair. Demora da forma como aconteceu. Mas o que vai se fazer? A gente tem que seguir a vida, cara, tá? Não pode ficar parado no tempo, não, por causa de uma derrota. Aí depois veio a Copa de 86. Que aí você já estava vindo de uma lesão e tudo mais. Eu estava com uma lesão. Não é que eu vinha de uma lesão, eu estava com uma lesão. Estava lesionado. Estava com um ligamento cruzado que eu tinha que operar. E lógico que os médicos, a comissão técnica me convenceram de que poderiam fazer um trabalho de reforço muscular e eu suportar. E foi o que eu fiz. Só que no final não consegui reunir nem a confiança do técnico para me botar desde o início. Tinha que ficar lá esperando, entrar no finalzinho, e nunca é a mesma coisa para quem está acostumado a jogar sempre de início, né?
Aí quando você está melhorando no jogo, acaba. e isso é muito complicado. E aí você acaba tendo uma infelicidade de um erro, e aí isso tudo fica nas costas pro resto da tua vida. Quando não tem o que falar, falam essas besteiras de perder o pênalti. O Brasil foi eliminado por causa disso. Mas tudo bem, minhas costas são largas, então dá para segurar. Isso aí não mudou nada da minha vida. Só me fez não ajudar a seleção a pelo menos disputar uma final de Copa do Mundo. Nem sei se ganhar ou não ganhar, mas uma final eu acho que tem muitos profissionais que mereciam isso. Cara, na verdade, assim, ó, vou dar minha opinião aqui. Eu acho que a Copa do Mundo, ela, é claro, tem um peso enorme, mas o Zico, cara, ele fez mais de 330 gols só no Maracanã. Eu acho que eu não fiz 4 gols no estádio lá da minha cidade. Então eu vou até passar aqui, dá licença, Zico, ver se eu pego um poderzinho aqui. Pegar aqui, machucado ou não, eu tenho certeza que a perna esquerda dele é melhor que as minhas duas juntas. Zico é lenda, na minha opinião. O Israel abriu falando e eu vou falar aqui. Eu não vi o Pelé jogar também, o Zico também não vi, que quando parou já tava nascendo, tava pequenininho. Mas eu coloco na prateleira, eu sou assim, quem me conhece sabe o tanto que eu sou fã do Messi, acredita, Zico, eu queria que o meu filho chamasse, o nome do meu filho é Miguel Ribeiro Simões, tá jogando a Copa Zico, hein? 7 anos, vai fazer 8, canhotinho. Bom de bola, não puxou pro pai. É. E aí eu falei pra minha esposa assim... Saiu a mãe. Saiu a mãe. Pô, amor, mozão, Miguel Messi, olha que da hora, escola, todo mundo, Miguel Messi, moleque vai ser... Ela não deixou. Eu sou muito fã do Messi, mas eu coloco ali, depois do Pelé, Zico e o Messi, cara. E aí depois vem alguns outros aí que a gente vai ficar falando aqui, mas o que você fez, Zico, cara, assim, naquela, a final de 81 contra o Liverpool, 3-0, mas era no Brasil, jogou no Brasil. Cara, foi pra Itália, foi pro Japão, abriu o mundo lá no Japão. E o futebol naquela época brasileira era muito competitivo, né, Zico? Aqui tinha grandes craques, Porque né? os jogadores eram todos aqui, né? Seleção de 82 até a última convocação, só jogavam jogadores que jogaram no Brasil, com o Tele. Só na última convocação, que foi o Falcão e o Dirceu. Mas com o Tele, a seleção jogando aqui era só jogadores que jogaram no Brasil. Então, os clássicos, o Campeonato Brasileiro era barra. Porque tinha, na hora que começava, você tinha lá... E ainda por cima era por grupos. Então, você tinha 12 que poderiam ser campeões, mas também poderiam estar lá na zona do rebaixamento. Porque era uma competitividade muito grande. Cada time tinha 5, 6 jogadores na seleção brasileira. Então, era um outro nível. E ninguém botava time reserva para jogar o Campeonato Brasileiro, como fazem hoje, né? Já que entrou nesse assunto de prateleira, de Pelé, Zico, Messi, vamos ver agora. Vocês não viram o Garrincha que eu vi. Então. Vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui, pela opinião do Zico. Vamos lá, vamos falar alguns nomes aqui, você vai falar quem jogou mais. De novo essas histórias. Isso aí tá na moda agora. Na moda, né? Modinha de internet. Modinha. É pra viralizar depois, pra turma postar lá. Quem jogou mais? Zico ou Raí? Cara, você botou aí 2 jogadores de características totalmente diferentes, apesar de serem quase na mesma posição. Então, eu acho que aí pau a pau lá, cara, porque Raí foi muito importante para o momento melhor do São Paulo e eu fui muito importante para o melhor momento do Flamengo. Quem jogou mais? Eu não gosto desse negócio de melhor, mesmo? não, tá? Não só não de melhor não dá, porque, vocês, sabe... Não tem nada a ver, cada um tem uma fase boa e tal. Então vamos mudar quem foi melhor. Vamos falar os nomes e aí você fala pra nós, Zico, sua opinião sobre o jogador. Ronaldinho Gaúcho. É um mágico, né? Um jogador espetacular, um jogador que muito criativo, muito habilidoso, uma técnica como poucos. Jogador que tem uma técnica invejável, né? Um malabarista, é um gênio. O cara... que realmente teve momentos assim brilhantes. Uma pena que poderia ter ficado mais tempo no auge, né?
Vamos lá, esse aqui também jogou um pouquinho. Zidane. Zidane é um jogador fantástico pela sua inteligência dentro do campo, movimentação, a técnica apuradíssima. Não era um malabarista como o Ronaldinho, mas era um cara que tinha uma técnica que fazia ele ser um jogador diferenciado, né? Mas a inteligência dele o levava a uma melhora nessa sua habilidade impressionante, porque era um cara que utilizava os dribles sempre no momento mais importante que ele sabia que aquilo ali era para ser usado. No mais, era uma simplicidade jogando muito grande. Outro europeu também que jogava de terno, que o Zidane jogava de terno. Platini. Também, era muito, muito bem parecido com o Zidane. Só que ele tinha, a meu ver, uma virtude diferente da do Zidane, que era o passe longo, o lançamento. Coisas assim que fazia o Gerson. O Platini utilizava muito o lançamento para seus companheiros. E chegava na área, era um meio atacante que vinha de trás ali, por trás, com aquela que a gente falava no futebol, meio que de migué, né, para pessoal não marcar, e de repente aparecia ele sozinho dentro da área para finalizar. Era um jogador espetacular. Maradona. Esse era outro gênio. O gênio, para mim, foi o melhor jogador da minha geração. Jogador com uma habilidade fora de série e com um poder de decisão muito grande, porque ele jogava no sentido de... Eram dribles desconcertantes, mas sempre com objetivo. Ele não era de fazer firula, de tentar desmoralizar o adversário, não. Era, se ele tivesse que dar um lençol, ele dava um lençol para frente, uma caneta para frente, um drible, saía driblando todo mundo. É um jogador genial. E um pouco, como a gente diz na Itália, furbo, né? Muito malandro, muito esperto, que eu tive um caso com ele em relação ao Udinese e Napoli, que o que ele fez na Copa do Mundo, ele fez antes lá em Udine, só que foi muito pior lá em Udine, porque ele deu um soco, né, com a mão direita, e não é possível que o bandeirinha não tenha visto. Ele fez o gol com a mão, dando um soco, dando uma cortada de vôlei. Então já era a especialidade da casa. Isso foi um ano antes, ele fez isso, lá em Udine. E estava 2-1 para nós, no finalzinho do jogo, ele empatou o jogo dessa maneira. Aí eu brincava com ele que ele treinou em Udine para fazer na Copa. Pô, que resenha, né, cara? O Zico Maradona ali, pô, que da hora. Esse aqui é ídolo do Corinthians. Mas eu queria só antes aqui, porque se eu não fizesse essa pergunta, os meus amigos corintianos falam, pô, Andrezão, chegou a pensar já, Zico, teve algum momentinho na carreira ali em jogar no Coringão? Não é pensar. Eu não pensava em jogar em nenhum time fora do Flamengo. O que aconteceu quando eu estava lá no Kashima, que eu tinha anunciado que ia parar de jogar, que foi 94, se não me engano. Aí, se não me engano, em 95, teve um campeonato paulista, que eu acho que a decisão foi no início do ano. Terminou o ano de 94, 95 foi o início do ano. Posso estar confundindo o ano, mas eu sei que teve um ano desse que eu estava no Japão e que o Corinthians me fez uma proposta para jogar os jogos finais. Se eu queria jogar os jogos finais de São Paulo, eu falei, pô, não dá mais, cara, não dá. Pra jogar no Corinthians tem que jogar zerado e não do jeito que eu tava já. Se tivesse um pouquinho mais jovem, com o físico um pouquinho melhor... se eu tivesse seis cirurgia no joelho, naquela época eu devia estar só com umas 3, 4, mas mesmo assim, né? Imagina, teria sido uma história tanto o Zico encerrar a carreira no Corinthians, hein? O nome é o Neto. Que eu acabei falando do Corinthians, mas não falei, o Neto. O Neto, meu querido amigo, né? O Neto, cara espetacular, que eu gosto muito e tal. E um cara que tinha uma característica de
de uma perna esquerda fantástica, né? Precisão muito grande. O que eu acho que mais que me chamava a atenção no Neto era isso. É a precisão. Da onde ele chutava, a bola tinha direção. E isso dizem que é muito dos canhotos, né? Porque alguns canhotos que eu vi, como Rivelino, como que mais? O Éder, são jogadores que pô, difícil errar o gol, né? Então o Neto era muito desse também, principalmente bola parada. Então, um abraço grande para ele, porque gosto muito dele. Um abração pro Neto. Mais um canhoto então, Rivaldo. Para mim esse foi o camisa 10 mais importante da seleção depois do Pelé, para mim. Um cara espetacular, é um cara que talvez a mídia não utilize ele como deveria utilizar por tudo que ele fez na seleção, em Copa do Mundo. Profissional maravilhoso. Tive a felicidade de ser campeão junto com ele no Uzbequistão. Um cara fantástico. Eu olhava assim, ele treinando lá naqueles campos sem vergonha lá. Parecia um torneio de pelada e ele lá jogando, se dedicando. Eu olhava assim, eu falei, como é que pode o Rivaldo, campeão do mundo, estar aqui treinando num lugar desse? Mas foi opção, e quando você conhece a pessoa, quando você passa a conviver, aí que você enaltece muito mais, né? Pelo caráter dele, pelo profissionalismo. Eu acho que ele não é exaltado no Brasil como deveria ser, por tudo aquilo que ele fez na seleção brasileira. Boa. Pra fechar, Zico, Lionel Messi. Esse foi um novo gênio, né, do futebol que veio e que corresponde a cada ano, né? Jogador que tem uma capacidade muito grande, criativa, e de também não só habilidade, mas a precisão nas jogadas, né? No acompanhar as jogadas, no servir os companheiros também. E, cara, é o tal negócio, né? Eu acho que Deus o abençoou também. Ele é aquele negócio, te dá as coisas boas, mas você tem que corresponder. E ele está correspondendo desde que começou a jogar. Você falou que o Maradona na sua geração foi o melhor, né? Os dois são argentinos, o Maradona e o Messi. Na sua opinião, o Messi superou o Maradona? Eu acho que se você vai nas conquistas individuais, sim. Porque também na época do Maradona não tinha o que se tem hoje, né? Então, hoje a gente vive num mundo muito individualista. Então, as conquistas individuais superou, tá? Mas em termos de futebol, a disputa é muito boa. E dizem, né? Os mais antigos, esse eu nunca vi jogar, não sei alguns filmes que tem, mas é muito difícil analisar por ali, que na Argentina teve o Di Stéfano, que era um cara também fenomenal, né? Foi até quando começaram a comparar alguma coisa, Maradona, Messi com o Pelé, ele falou, pô, primeiro vocês têm que decidir aí na Argentina quem é o melhor dos três, para depois falar comigo. E é verdade mesmo, né? O Pelé, eu acho que qualquer coisa a gente tem que botar do lado assim, tá? Esquece, não botar o Pelé em nenhuma situação como essa, né? Dizer quem é o melhor, quem não é. O rei é o rei, para a felicidade nossa é brasileiro. Boa. Zico, nós estamos indo para a reta final. Cara, é bom demais ficar perto do homem. Eu tô sentindo energia aqui que eu vou ter que ser titular lá em Caçapava, galera. Vocês não estão entendendo. Tem que fazer milagre, né? Não, mas você faz. O homem faz milagre. Porque eu tava com uma dorzinha aqui no menisco que já passou. Já passou. Ô, Zico, para concluir, sobre isso aí rapidinho, você acha justo? Eu não concordo muito com comparações de jogadores que jogaram com os que jogam, porque mudou muita coisa, né? Mudou, a bola, total. o campo, a chuteira. Tudo mudou. É justa essas comparações? Tecnologia, tamanho do campo, quer dizer, queria eu jogar com o material esportivo de hoje, queria jogar com os campos de hoje. Então, queria jogar com a preparação física de hoje. E a gente, muita coisa tinha que fazer por nossa conta, cara. Né? Você tinha que se preparar individualmente, porque
não tinha uma série de coisas. Muitas das lesões que a gente tem hoje é decorrente de subir vista chinesa, subir paineiras, correr no asfalto, subir arquibancada. E a gente não vê ninguém fazer isso hoje. A medicina evoluiu também, né, Zico? Também, tudo. Recuperação é outra coisa. Então, querer fazer comparação, o tipo de futebol era outro, não dá. Até mesmo hoje, com o VAR, essas coisas todas. Aí a pessoa, quando fala, não, hoje estaria mais fechado, esse jogador não jogaria. Você tem que botar também, quando você vai falar do jogador, que ele estaria jogando com o mesmo preparo físico dos que estão jogando hoje. Aí você tem que ver a lucidez e a inteligência do cara quando jogava. Então, eu acho que isso é que é o diferencial. Por isso que eu não faço comparações de época, de time, de nada. Não gosto de fazer comparação. Eu gosto de exaltar o futebol da época antes de mim, da minha época, da que veio depois, do que está agora. Entendeu? Agora, me diz uma coisa. Hoje em dia, você vai ao estádio para ver algum jogador específico jogar? Não. Você vai? Eu não vou. Como torcedor do Santos, difícil, viu? Difícil. Não, mas por exemplo, eu ia, Ademir da Guia ia jogar, o Palmeiras ia jogar no Maracanã, eu ia ver jogo do Ademir da Guia. Sim. O Santos ia jogar e nem se fala, né? Sim. O Cruzeiro ia jogar, eu ia ver o Tostão, Dirceu Lopes e tal. Cara, você ia jogar. E eu tenho certeza que muita gente ia ver o Flamengo jogar, ia me ver, vai ver o Vasco, vai ver o Roberto Dinamite e tal. Então, o que exige hoje é isso. Ninguém vai a campo, pessoas de outros times, para ver o futebol e ver jogador aqui ou ali. Vão para ver o seu time do seu coração. Vamos lá, vamos ver o Flamengo, o Santos, você vai ver o Corinthians ali e tal. Mas você não vai ver jogo do outro time, que é adversário seu, porque lá tem jogadores de mais alta qualidade. Entendeu? Então essa é a diferença do futebol também. Não você não precisa fazer comparação, mas é o que acontece no futebol hoje. Um dos últimos que eu vi que causou isso daí foi o Neymar, no Santos. Todo mundo parava para ver o Neymar. Exatamente, é isso aí. Eu acho, falando recentemente, eu acho que o Luis Soares causou isso também, Zico. Acho que lá no Sul, pelo que eu vi, aonde ele foi jogar, foi muita gente para assistir o Soares. Mas será que o torcedor do Internacional aí ia ver lá o Soares jogar? É verdade. Então não foi. Ô Zico, tá batendo uma bolinha ainda? Como é que tá aí? Tô precisando de um 10 lá, cara. De vez em quando. Agora, cada 15 dias, 20. Porque hoje estou muito ocupado. Eu tenho tido muita demanda de viagens, de palestras, de visitas ao meu projeto das escolas de futebol Zico 10. Tenho que gravar o programa lá na Band, a Resenha do Galinho, o meu canal no YouTube, o Zico 10. Então, a vida está um pouquinho puxada. Mas a gente arruma sempre um dia na semana para... Eu fiz uma pelada aí, tem uns 10 dias. Chama eu, Zico, pra próxima. Tem jeito? Eu juro que eu vou ficar só. A viagem é longa pra você vai chegar cansado aqui. Pô, Zico, leva eu, Zico. Deixa eu ser seu amigo, Zico. Cara, eu queria ter um amigo, ligar pro Zico e falar, Zico, e aí o dólar, como é que tá? Tá bem? Pô, imagina que legal ser amigo do Zico. Mas a perninha ali, ela não perde o jeito. Só queria que você contasse a última história, porque eu vi no podcast do Benja. Ô, Benja, eu te amo, Benja. Eu preciso te conhecer. Milton Neves e Benjamin Bach. Faz um apelo aí pro Benjamin dar uma moral, Zico. E o Milton Neves. Benja é meu camarada. Então depois nós vamos fazer isso. E o Alex foi no Benjamin Mútil, e falou das faltas. Não sei se você viu esse trecho, quando era técnico do Fenerbahçe. Conta pra gente o que aconteceu ali, que já parece foi contado pelo David e já foi contado pelo Roberto Carlos. Ah, mas é que daí agora nós vamos ouvir direto da fonte, né? Como é que foi isso aí? Isso aconteceu mesmo. Foi. Às vezes eles trocam um pouquinho, né? Aumentam um pouquinho e tal. Às vezes esquece da situação, como é que realmente aconteceu. A gente que viveu pode ter algum mais detalhes. O que acontece? Esse goleiro, Volkan, o goleiro da seleção turca era o Rustu, que jogou a Copa do Mundo contra o Brasil lá no...
E era o titular, o Volcan e o Serdar. E na minha época conseguimos botar os 3 na seleção. Eram os 3 goleiros do Fenerbahçe, eram os 3 goleiros da seleção. O Rustu já estava no final, aí começou a ter uma queda e o Volcan sumiu. E eu fixei ele como titular. E o Serdar ali na boca esperando a oportunidade. A gente chamava ele de alemão. E o Volcan, né, tal, uma fase brilhante lá e tal. Aí um dia a gente tá treinando falta, pegava os jogadores, o Alex principalmente, para bater falta, para treinar e tal. Aí, sem mais nem menos, ele chamou o Alex e falou assim, pô, o treinador batia falta e tal, será que ele batia umas faltas aqui pra mim e tal? Aí o Alex, vai lá e fala com ele, pô. Aí ele... Onde ele foi se meter? Aí ele falou, tá legal. Aí foi lá pra bater e tal, quer dizer, eu tinha... Isso aí foi 2007, por aí, né? Quantos anos faz? Vamos fazer conta aí. 10... 15, 17 anos atrás, quer dizer, 17 anos atrás, eu estava com 54. 54, o joelho não estava, ainda estava segurando firme, né? Ainda dava. Mas eu não usava mais chuteira, sabe? Eu usava sempre o tênis aqueles de solado para jogar pelada, society. Aí... Nesse dia eu falei, pô, o cara desafiou, né? Eu falei, tá legal. Aí pegaram, me dá uma chuteira aí, fui lá botar a chuteira, botei e tal, aí comecei a falar assim, deixa eu bater umas bolinhas aqui, que carro velho demora pra aquecer, né? Aí depois de umas 5, 6, eu falei, legal, pode ir aí. Aí tá a barreira lá e tal, e ele foi lá pro gol. Aí eu botei a bola lá na entrada da área, e aí, meu filho, eu só fazia só, pum! Aí ele, Aí eu, porra, depois da 6ª, 7ª, eu falei, vem cá, tu não vai na bola, não? Mergulha, cara. E a bola só aqui, né? Caixa na trave, tá? E ele só olhava. Parecia goleiro de pimbolim. Me chama aqui, pelo menos dá um mergulho pra poder... Se joga, sai na foto, joga, sai na foto e tal. Aí ele saiu com um bico danado lá e tal... Porra, não dá pra ir não. Não falou nada, saiu andando. Aí veio o Serdar, que era o que tava ali, pô, cheio de moral. No auge. A mesma coisa. Porra, aí eles só olhavam aqui. Porque ainda dá pra bater forte, né? E aí teve uma que ele ficou mais pau da vida, porque ele saiu correndo pra trás da barreira, eu bati no canto dele. Ele quis voltar aí. Lombar, não dá. Pô, aí lógico que o David aumentou, disse que teve aposta, não sei o que lá, jantar e tal. Eles valorizam, floreiam um pouquinho mais, né? Eles floreiam, né? Aumentam, mas não mentem. Mas a história é boa de qualquer jeito, tá maluco. Ô Zico, você viu que eu tenho umas tatuagens aqui, né? Eu gosto um pouco. Não sei se você falar, André, se não falar que não concorda, tranquilo, mas eu queria muito que você autografasse a minha canela. Porra, ontem eu dei umas... E daí depois eu vou fazer uma tatuagem. 10 autógrafos, mas nem fazer tatuagem. É mesmo? Ontem então já tá comum? Tá tranquilo? Tá comum, porque o Fred fez isso com o CR7, eu vou fazer com o Zico. Teve um lançamento de um livro, lancei um livro aí pra galera de todas as áreas, né, sobre liderança, sobre momentos que eu vivi na minha vida, não foi só do futebol. Trabalhei com grandes professores, grandes técnicos, e lógico que a gente passa por exemplos, mas fui presidente de sindicato, secretário de esporte da presidência da República, fui presidente de clube. Então todas essas áreas são muito similares com as empresas que às vezes me contratam para fazer palestra. Então, eu criei, depois da pandemia, uma palestra sobre liderança e tem sido rodado o Brasil com isso. Então, o livro, chamado Efeito Zico, por um biógrafo aqui do Rio, Marcos Eduardo Neves, e ficou muito legal. Então, recomendo aí todas as livrarias de travessa que tem no Rio de Janeiro. Tá lá com o livro. Foi também com a parceria com a editora Planeta, e lógico que vale a pena, porque tem situações ali que são importantes no nosso dia a dia,
para você ter que tomar decisões. Não pode ser bonzinho, não pode querer ficar bem com todo mundo. Tem hora que você fica mal com o teu coração, mas aquela decisão tem que ser tomada naquela hora. Boa. Tô curioso pra ver essa palestra aí. Dá pra legal. fazer aqui, Zico? Onde você acha melhor? Na canela não, né? Os caras vão chutar minha canela. Onde dói menos. Nossa, pior que na perna dói. Não, que é aquela perninha fina, né, Zico? Fria. Também, você é acha? isso aí. Vou fazer aqui, ó. Cadê? Não, a outra já tem aqui. Vamos lá. Eu vou colocar a perna. Oi, o Zico. Ui, rapaz. Ui, o Zico tá segurando a minha perna. né? Deixa que eu seguro, amigo. Aí, ó. Aí, ó. Eita, nós, hein? Ah, moleque. Só não vou suar pra... Nossa, pior que vai ficar legal, cara. Olha. Pô, Zico, legal. Depois eu mando a foto lá. De Beleza, como ficou aí minha eu tatu, publico hein? lá no Boa. meu Instagram. Estamos chegando no final, Zico, mas- quinta-feira. Nos recebeu aqui no Essa é a C. terceira vez que você falou que tá chegando ao final. Ah, é que não dá. Não quero ir embora, cara. Eu quero ir. Eu quero ficar aqui o dia inteiro. Meu Deus do céu, que alegria. Eu já entrevistei o Ademir da Guia. Grande E a Ademir. mesma sensação que eu senti, eu tô sentindo hoje, perto das lendas. É sensacional. Nos recebeu aqui no CFZ, né? Centro de Treinamento. Centro de Futebol Centro Zico. de Futebol Zico. Cara, espetacular lugar, tem um memorial, vale a pena vir conhecer. Não sei se é aberto ao público. É aberto. Aberto ao público, Aberto né? ao público, exatamente. Aqui no Recreio dos Bandeirantes, nós Casa vimos... do Futebol do Rio de Janeiro. A Casa do Futebol do Rio de Janeiro. Tem que fazer rola um samba aqui às vezes? Às vezes negocinho? rola. Agora o problema com esses horários de... Nós tínhamos a segunda-feira um pagode do Delcio aqui, que era Delcio, é um dos grandes compositores da música, do samba da música popular brasileira. E ele fazia segunda-feira, ele conseguiu uma vaguinha aqui para poder jogar a pelada dele. Então eu jogava a pelada às 7, depois dali tinha que segunda é essa, ele fez até uma música. Que segunda é essa? Mas aí, vizinho, essas coisas, é um lugar aberto, aí tem que ter até 11 horas só, aí complicou tudo. Nós viemos lá de Caçapava, interior de São Paulo. Nós temos alguns presentes aqui. Você quer falar? Não, eu vou Obrigado. passando pra ele. Então, ó, depois a gente vai entregar todos ali, mas só pra mostrar, pessoal lá da Vale Máquinas, pensa na galera boa, chaveirinho Galera aqui. do Jabá, né? O pessoal que nos ajudou. Galera Zico. que ajuda, né? O pessoal que Esse acredita aqui no é nosso pra abrir trabalho. aquelas... Pra abrir. Aí, ó. Como é que é o nome? Os iogurte, né? O Danone, o Os Danone. Danones, né? Ô, Estodinho Zico, da vida. eu não sei se você é apreciador, mas aqui também a gente trouxe essa lá da nossa cidade, tá? Você pode presentear também alguém, caso você não seja degustador, também pode deixar de... O meu irmão Edu, eu passava tudo pra ele. Que ele foi o único que saiu, o Vale Antunes, mas aí agora ele teve um piripaque aí, agora a gente tá controlando mais ele. Dá uma segurada. Dá uma Essa aqui é uma segurada. cachaça feita lá em Boa. nossa cidade, Maristela, artesanal. Mas sabe que tem alguns que ficam me perguntando se eu recebi as cachaças. Chegou um negocinho lá? Chegou um negocinho ó, tem lá. duas aqui, ó. Maravilhoso. Ela tem uma beleza. linha e... Obrigado. Te mandou também, deixar aqui. Obrigado. Esse aqui é um projeto que você, inclusive, já mandou um vídeo, Zico, e foi muito importante para nós. Aqui, por exemplo, tem foto de alguns meninos, é um projeto social. E esse time hoje, que é o CBJ, categoria de base do Clube Jequitibá, está disputando o Campeonato Paulista de futsal. Beleza. Então, a gente tem essa camisa, ela é exclusiva. Poucos têm. Então, presenteando aqui, lá da nossa cidade, ó. Camisa do CBJ. Tá? E aqui depois tem um memorialzinho aqui, contando a história. O precursor Silvio Dinelli, que infelizmente nos deixou no Covid, né? Por conta do Covid. Mas esse é um projeto social muito bacana, Zico, porque ajuda... Não sei, coincidência, né? E é um projeto que vem... Tá com pouco patrocínio, ó. E só parceiros. Os meninos que não têm condição aí de frequentar um clube, de ter uma escola boa, plano de saúde, eles têm lá quando são aprovados na peneira e disputam o Campeonato Paulista de futsal, nossa cidade. Essa camisa aí, fala aqui, ô Ismael, pra eu guardar aqui. E essa camisa aqui, Zico, ó, do cara que intermediou essa nossa conversa aqui, o Paulão Toledo, F-Trick. Então, é uma linha de camisetas com os nomes dos jogadores. Esse é do Bocão do futsal. Do Choco, aliás, do Choco. O Bocão jogou em qual time, o Bocão? No Vasco. Seleção brasileira também? Então, pô. Fala só da seleção brasileira, tá bom.
Beleza. Zico, então agora realmente estamos chegando no final. Tem mais algum aí, André? Só queria falar da nossa cidade, Caçapava, Zico, é a capital. Eu sei que você tem um Toyota Celica, né? Ganhou na final do Mundial. E ela é a capital nacional do antigo mobilismo. Então nós temos o Museu Roberto Lícia, que é um adesivo. A nossa cidade é referência nacional hoje, o maior. Quer levar o Toyota para fazer uma visita? Seria uma honra, hein? Você vai ver lá, tem vários carros lá, carro da Rainha, do Maurício de Souza, muito bacana. Eles pegam ali para fazer uma exposição dessas coisas de carros antigos e tal. Show. Então, se você quiser, o convite está feito. Então, vamos para encerrar, Zico. A gente não poderia deixar de encerrar com você falando o que o Flamengo representou na sua história, na sua carreira e na sua vida. Então, para encerrar, você falando do Flamengo para a gente aqui. Bom, o Flamengo foi sempre a minha segunda casa, né? Primeira é onde estou até hoje, com minha família e tal, e o Flamengo a segunda casa. Foi quem me deu a oportunidade de eu ser o que sou hoje, né? Me mostrar ao mundo do futebol, ao mundo, a todos aqueles que têm essa oportunidade que eu tive e muitas vezes não tiveram essa chance. Então o Flamengo é um negócio... A felicidade é muito grande por um motivo simples, né? Quer dizer, você jogar e fazer história no clube do teu coração são poucos que conseguem isso. Então Deus me abençoou dessa maneira. Então o Flamengo é muito importante na minha vida. Sou agradecido eternamente à entidade, ao clube, né? E da onde eu estiver, vou estar sempre... torcendo e querendo o melhor para o Flamengo. Então, cara, ali foram vários anos, né? Desde meus 14 anos, quando eu cheguei lá, mas na minha casa tudo era Flamengo, meu pai era um apaixonado pelo Flamengo, tudo tinha que ter vermelho e preto, ele para ter o passarinho tinha que ter um cardeal, que tinha lá a crista lá preta e vermelha, o cachorro, o nome era Mengo, Mengão, Menguinho, era tudo assim. Todo filho que nascia ele comprava o uniforme completo, meia, calção e camisa do Flamengo, da seleção brasileira também. O Flamengo era campeão, ele botava a bandeira do Flamengo, né, lá na caixa d'água, em cima da antena. Uma vez deu um problema sério porque ele botou acima da seleção, da bandeira do Brasil. Aí veio um professor lá de sociologia. Inclusive eu vi isso no documentário. Aí chegou em casa e disse: o senhor não pode fazer isso. Ele falou: quem manda na minha casa sou eu, o senhor sai daqui. Expulsou o cara lá da rua. Aí nós tivemos que convencer: pai, isso aqui é a tradição do país, Brasil. Portugal deve ser a mesma coisa, Portugal, a bandeira de Portugal e tal. Então aí na época da ditadura ainda, né? Exatamente. Aí ele botou a bandeira do Flamengo, mas só um dedinho abaixo. Mas botou, aceitou o pedido dos filhos. Então o Flamengo era o que vivia lá, a nossa família. Meu nome... uma das primeiras palavras que eu falei quando comecei a falar foi Dida, que era o ídolo, o cara que tinha feito 4 gols numa final de campeonato, quando eu tinha 2 anos. Então, quer dizer, tudo era voltado ao Flamengo. Então, você ter essa oportunidade de ir para lá, jogar, fazer história, ter o time de coração e dar alegria ao velho sobre isso, não tem preço, né? Obrigado, Deus. Parabéns, Zico. Gente, esse aqui é o Arthur Antunes Coimbra, o Zico, um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol mundial. Nos deu a honra de conversar. Nós estamos aqui pela Favorita Conteúdo Digital. Se inscreva nesse canal, ativa o sininho, fica por dentro, porque vem outras entrevistas aí, muito legal. Agradecer rapidinho, porque a gente precisa falar. A gente veio de uma viagem longa e foi muito rápido tudo isso. Então, se não fosse essas pessoas, isso não teria acontecido. Talvez a gente não conseguisse chegar aqui. Unip EAD Polo Caçapava, Arena Esportes Caçapava, Clínica Íntegra Saúde, Clube Recreativo Jequitibá, Grupo CRS, Consórcio Seguros e Planos de Saúde, Total Tintas, Quiosque do Lug, Unidade Caçapava, Cachaça Maristela, RV Conceito,
MS Modas, vestindo você com estilo, Estacionamento do Doutor, Vale Máquinas, Unidade Caçapava, IS Modas, do meu parceiro Israel Santos, New Vale Imports e também a Barbearia Bueno. Valeu demais, porque vocês fazem parte também desse sonho realizado, que não é só entrevista, é conhecer, é chegar, poder ficar um pouco perto. Zico, cara, eu te amo de verdade. Obrigado. Declaro saúde Prazer. na sua vida por anos e anos. Em nome de Jesus, que você seja abençoado aí e que você possa viver aí mais de 100 anos, porque você é uma lenda, é uma inspiração para todos nós que somos amantes do futebol. Obrigado. Um prazer grande receber vocês aqui. Apesar de ter sido 2-1 para vocês, mas tá tudo bem. A gente... 3, né? 3. Tá. O terceiro é grande, hein? Esse é grande. Esse aí já vira goleada. Então é isso, Zico, eu também quero agradecer. E realmente o 2-1 foi pensando nisso. 2 entrevistando e um entrevistado. Foi pensando nisso. Então uma honra, cara, enorme. Chegamos num patamar assim que a gente não consegue nem mensurar. Agradecer você pelo espaço, pelo tempo que tirou com a gente aqui e pelo jeito que você recebeu a gente com o maior carinho. Obrigado. Tá bom, beleza. Espero que tenha um bom retorno pra lá. Muito obrigado. Abraço aí. Tudo de bom, galera, e continue prestigiando aqui o 2-1. É isso, gente. Abraço. Tamo junto. Valeu.